Nós estamos aqui firmes, amém, para receber a palavra do Senhor. Efésios capítulo 1, vamos lá. Efésios 1. Eu queria falar um pouco sobre olhos iluminados, mas eu queria, antes de entrar nessa oração que Paulo faz, a partir do versículo 15, né, para os irmãos em Éfeso, ler o background que está por trás, logicamente, né, desse pedido de Paulo, que é que os irmãos tivessem os olhos iluminados. Eu não vou ler Efésios 1:15 agora, eu quero ver a partir do versículo 1, para a gente poder meditar um pouco no que Paulo traz como revelação para nós, e aí seguirmos a partir do versículo 15. Eu queria, antes de entrar no versículo 1 também, dizer que Éfeso foi a cidade que Paulo esteve lá, chegou lá com demonstrações do Espírito Santo, demonstrações de poder. Inclusive Paulo chega em Éfeso, está relatada a passagem de Paulo por Éfeso, em Atos capítulo 19, onde ele chega lá e encontra discípulos, alguns irmãos estavam ali, e ele pergunta se aqueles irmãos tinham sido batizados no Espírito Santo, se eles tinham recebido o Espírito Santo. E eles dizem que nem sabiam o que era o Espírito Santo. E aí Paulo pergunta: e que pois fostes batizados? Eles respondem: no batismo de João. E Paulo diz que o batismo de João foi realizado com o intuito de levar o povo a crer no Messias que viria depois dele. E aí, eles, ouvindo isto, é o que diz o texto, eles foram batizados nas águas, foram batizados no Espírito Santo, e eles falavam em línguas e profetizavam. É muito interessante falar um pouco sobre o contexto de Paulo em Éfeso, porque nós podemos entender, ao lermos a palavra de Deus, tanto em Atos capítulo 19, como em outras passagens que nós vemos, a atuação de Paulo em Éfeso, inclusive aqui na carta, escreve a carta aos Efésios, nós vemos que a forma como Paulo apresentou o Evangelho foi com revelação e com o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que Paulo, pregando o Evangelho em Éfeso, alguns quiseram abraçar a mensagem que Paulo pregava e outros desprezaram a mensagem que Paulo pregava. E o que Paulo fez? Paulo separou aqueles que queriam ouvir a palavra e criou uma escola que durou pelo período de 2 anos naquela cidade. Paulo estabeleceu ali uma escola onde ele pôde ensinar a palavra de Deus com revelação do Espírito e com demonstração do Espírito, que é mais importante. E a palavra diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto das pessoas pegarem os objetos de uso pessoal de Paulo, lenços, e levar para os enfermos, dentro dos quais os objetos, os lençóis, os lenços, os enfermos eram curados, espíritos malignos se retiravam. Então era muito milagre que acontecia através de Paulo. Isso para demonstrar que o Evangelho, irmãos, não é só palavras, mas é poder, é manifestação, é carisma, é dons espirituais. Este Evangelho que é pregado desprovido de graça, de poder, de unção, de manifestações. E quando eu falo graça, eu falo de carisma, literalmente as manifestações do Espírito Santo operando na igreja. Esse Evangelho desprovido de unção e de mover do Espírito Santo é Evangelho morto. E nós temos que entender que ao entrar no reino de Deus e ao abraçarmos o Evangelho de Cristo, existe poder disponível para nós conhecermos, desejarmos, buscarmos e desfrutá-los. Amém? Então esse é o Evangelho. O Evangelho não existe sem o Espírito Santo. O Evangelho não existe sem a revelação do Espírito Santo. O que você vai observar na carta de Paulo aos Efésios, essa carta é poderosíssima, porque contém revelações gloriosas. E aí Paulo, como nós começamos aqui a citar na mensagem, ele vai orar mais na frente para os irmãos terem entendimento, revelação, sabedoria, olhos iluminados. Porque sem ter olhos iluminados, você não vai desfrutar nada do Evangelho. Vai ficar aí abraçando essas teologias furadas, que fala muito a respeito do intelecto humano, do Evangelho, entre aspas, natural, do conformismo cristão, da justificativa do fracasso, que rebaixa o homem a uma condição na qual Deus não o colocou em Cristo Jesus, e você vai viver aquém
aquilo que Deus tinha para você como propósito e como destino. Não provará aquilo que Deus preparou para você em sua plenitude, porque tem abraçado o evangelho muito levado ao intelecto, ao natural, sem depender da inspiração e, sobretudo, da revelação do Espírito Santo. Sem revelação, você não vai provar o poder de Deus. Nós temos que ter, irmãos, a revelação do Espírito. E quando eu falo revelação, é o entendimento correto. Revelação é a operação divina me dando compreensão de mergulhar na palavra e além daquilo que meu intelecto é capaz de ir. E nós devemos ser dependentes da revelação do Espírito, dependentes da inspiração do Espírito Santo. Amém? Ao lermos a palavra de Deus, logicamente. Então, vamos começar no versículo 1, eu quero ler rapidamente, para nós observarmos o que tem aqui antes de chegarmos no versículo 15, que é onde Paulo faz a oração. O versículo 1 fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Eu acho ótimo isso aqui, porque Paulo geralmente começava suas cartas credenciando o seu apostolado. Era um hábito de Paulo mostrar que não era pela vontade humana que ele era apóstolo, porque Paulo era muito descredibilizado pelos falsos mestres. Paulo era perseguido. A mensagem que Paulo pregava era pelos falsos mestres, tida como um evangelho falso, que pervertia a vida das pessoas, que não libertava o homem do pecado. E alguns diziam que Paulo era falso apóstolo, um sujeito que apareceu do nada, dizendo ter recebido uma revelação de Deus, quando na verdade o que ele falava era coisa da cabeça dele. E aí Paulo estava pouco se lixando em como os homens interpretavam o seu ministério, em como os homens o consideravam. Ele não dependia de elogios humanos, nem reconhecimento humano para afirmar que era um apóstolo. Amém? Eu sou apóstolo por vontade de Deus. Ele diz: aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Irmãos, ao ler, se eu for parar em cada palavra desse capítulo 1, a gente vai ter que mergulhar em mais de uma hora de ministração, mas não vai ser o caso aqui, tá certo? Mas Paulo, ele nos chama de santos e fiéis, é como Deus nos vê, santos e fiéis. Ao contrário da teologia, que diz que você é um pecador miserável, e parece humildade, parece você se submeter, né, à miséria, para poder mostrar que você é menos do que o que Deus tem para você, porque você é um ser muito humilde. Paulo diz, santos e fiéis. Eu nunca vi Paulo escrever uma carta e falar assim: aos pecadores que estão em Éfeso, aos trapos de imundícia que estão em Tessalônica, aos miseráveis que estão... Isso, irmãos, é coisa da teologia furada. Você é justo, você é abençoado, você é filho, você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa. O que é isso, irmão? Isso é o evangelho. Não foi eu que inventei. Paulo diz: santos, aos santos que vivem em Éfeso. Diga ao seu vizinho: boa noite, santo. Boa noite, fiel. Justo, abençoado. Amém? E ele fala aqui no versículo 2: graça a vós outros e paz da parte de Deus. E é uma característica da nova aliança, graça e paz. Diga ao seu vizinho: graça e paz, irmão. Amém? Em Cristo nós recebemos a abundância da graça e temos paz com Deus. Aleluia. Da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, ou nos tem abençoado, mesma coisa, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você é abençoado. A palavra fala que Ele já nos abençoou. Com o quê? Com toda sorte. Toda sorte. Um balaio de bênção. Amém? Você é abençoado. Ele diz bênção espiritual. Por que espiritual? Porque a bênção, ela é primeiramente espiritual. A salvação é uma bênção espiritual.
A cura é uma bênção espiritual, é uma realidade espiritual que Cristo conquistou para nós, que se manifesta quando nós tomamos posse pela fé. A salvação é a bênção espiritual. Como nós tomamos posse dela? Quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos que Ele morreu por nós, restou por nós e o confessamos como Senhor. Tomamos posse da bênção espiritual. A natureza da bênção é espiritual. E a bênção existe como uma realidade espiritual antes de tomar posse, ou melhor, antes de se manifestar no mundo físico. Então está aqui, bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Versículo 4: assim também como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Diga ao seu vizinho: você é um escolhido. Mas não é esse conceito que boa parte da teologia reformada entende, de que Deus fez escolhas antecipadas para que uns fossem para o céu e outros fossem para o inferno. Nunca esqueça que a Bíblia diz que Deus nos escolheu nele, ou seja, você não foi escolhido fora dele, para que depois ele viesse e entregasse a vida pelos escolhidos que Deus escolheu fora dele. A escolha é feita nele, ou seja, Paulo está falando da igreja. A igreja é o eterno propósito. Quando Paulo diz que o Senhor nos escolheu ou nos predestinou, é o que ele vai dizer mais na frente, ele quer mostrar que a igreja não foi uma ideia que surgiu na cabeça de Deus depois que Israel rejeitou o Messias. Então Cristo veio para o que era seus e os seus não receberam. Então aí, por não terem recebido o Messias, o que Deus diz? E agora? O que é que eu vou fazer? Eu estou aqui fazendo um exercício de imaginação idiota, né? Aí Deus fala assim: o que é que eu vou fazer agora? Israel não me quis, já sei, eu vou criar a igreja. A igreja não foi ideia de Deus depois que Israel rejeitou o Messias, irmãos. A igreja sempre existiu no coração de Deus. Amém? É tanto que Paulo, quando fala sobre o casamento, em Efésios capítulo 5, ele diz que o homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, nesse mesmo livro de Efésios, e os dois seriam uma só carne. Aí ele diz: grande é este mistério. Qual mistério? Antes de continuar, né, grande esse mistério. O que é mistério? É algo que você tem que entender pela revelação. É algo que está oculto, que você pode compreender se você buscar entendimento. Se você desejar conhecer, Deus pode te revelar. Então Paulo diz em Efésios 5, eu vou aqui especificar o versículo para que você possa anotar, se você quiser. Efésios 5, ele fala assim no versículo 31, eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão-se uma só carne. Aí ele fala no versículo 32, grande é este mistério. Que mistério? Este mistério do homem deixar pai e mãe, e unir-se com sua mulher, e os dois seriam uma só carne. Essa afirmação é feita por Deus em Gênesis capítulo 1, quando ele criou Eva. Ele diz que o homem deixaria seu pai e sua mãe, unir-se-ia a sua mulher, e ambos seriam uma só carne. O que Paulo está dizendo no versículo 32 de Efésios 5, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele está mostrando, irmãos, que essa união entre o homem e a mulher, que tornou os dois uma só carne, era uma figura de uma união futura entre Cristo e a igreja. Ou seja, quando o Senhor criou o homem e a mulher, uniu o homem e a mulher, e os dois ficaram uma só carne, Ele estava ali criando um tipo de relacionamento que era uma figura de uma união futura. E essa união entre o homem e a mulher foi criada, inspirada nesta realidade que ia se manifestar no futuro. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero mostrar, irmãos, o que Paulo também fala com mais profundidade no próprio capítulo 1 de Efésios, quando ele diz que a igreja é o corpo de Cristo. Ela é chamada o corpo de Cristo e ela é chamada a noiva de Cristo. Ora, se nós somos o corpo de Cristo, nós somos um com Ele. Amém? Bebê lindo, né? Mas olha para cá que senão você vai voar, tá?
Ah, esse pregador prega muito difícil. Se você não prestar atenção, você vai ficar para trás. Eu não quero ficar falando sozinho, não. Quero que você entenda. Amém? A união entre o homem e a mulher foi criada, inspirada em uma união futura entre Cristo e a igreja. Quando Deus criou Adão e Eva e fez os dois uma só carne, porque o que a gente pensa? A união de Cristo e a igreja é inspirada em Adão e Eva. Não, é o contrário. A união entre Adão e Eva, entre o homem e a mulher, foi inspirada em uma união que nem existia, nem tinha sido revelada ainda. Uma união futura entre Cristo e a igreja. A igreja é chamada o corpo de Cristo. A igreja e Cristo são um. Por isso Paulo diz, grande é este mistério. Que mistério? O homem deixar seu pai e sua mãe, unir-se com sua mulher, e ambos serem uma só carne. Que mistério é esse? Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ou seja, Paulo se referia a Cristo e a igreja. Isso significa que, quando o homem se une com sua mulher, isso é uma figura de uma união futura de Cristo e a igreja. E Paulo está mostrando com isso, irmãos, que nós somos um com Cristo. A igreja não foi criada quando Israel rejeitou o Messias. Ela já existia no coração e nos planos de Deus. E se manifestou após a morte do Messias. Ela nasceu, ela surgiu historicamente, mas ela sempre pré-existiu no coração de Deus. Quando o Senhor diz, nos escolheu nele, Paulo está mostrando que a igreja sempre existiu no coração de Deus. Amém? Em Cristo. Então você não vê, por exemplo, essa afirmação de escolha fora de Cristo, que é a ideia que alguns têm. O Senhor escolheu os seus, Ele escolheu quem é para o céu, outros Ele disse que é para o inferno, determinou que é para o inferno antecipadamente, aí enviou Jesus para salvar só o seu povo, aqueles que Ele escolheu. Não, é o contrário. A verdade, Deus escolheu em Cristo. Por exemplo, quando você recebe o Salvador, você é salvo. Quando você recebe Jesus, que é chamado de Espírito vivificante, ou seja, Jesus é o Espírito que dá vida, amém? Quando você está em Cristo, você é vivificado. Quando você recebe a salvação de Cristo, você é salvo. Quando você está em Cristo e recebe vida em Cristo Jesus. Amém? Todo o benefício da redenção que nós recebemos, só recebemos porque estamos em Cristo. O Senhor nos escolheu nele. Quem está nele é escolhido. Quem está nele, no Salvador, é salvo. Quem está na vida que é Cristo, recebe vida. Quem está em Cristo, que é o Espírito vivificante, é vivificado. Quem está em Cristo é justificado. E assim por diante. Quem está em Cristo é abençoado. Quem está em Cristo é salvo. Então ninguém é escolhido fora dele antecipadamente para quando ele viesse pudesse experimentar a salvação. Não. Na verdade, nós somos escolhidos porque estamos em Cristo. Nós cremos em Cristo, recebemos Ele como Salvador e a partir daí tivemos acesso a todos os benefícios da obra que Ele fez por nós. Amém? Então quando você observa aqui, por exemplo, em Efésios 1, que é um versículo muito usado para defender o fatalismo grego, transfigurado na igreja com o nome de predestinação, onde alguns defendem que Deus escolhe antecipadamente uns para o céu, outros para o inferno. Na verdade, quando Paulo diz aqui no versículo 4, como nós lemos, nós somos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Ou seja, a igreja não é ideia recente, ela sempre existiu no coração de Deus, antes que tivesse mundo, antes que existisse vida, a ponto de Deus criar ali Adão e Eva e dizer, olha, esse tipo de relacionamento, de união, representa Cristo e a igreja, a união futura. Amém? A igreja não surgiu porque Israel rejeitou o Messias. Ela sempre existiu na eternidade, no coração do Pai. Amém? Aí fala no versículo aqui 5, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, para sermos filhos, por meio, nunca esqueça isso, por meio de Jesus Cristo,
segundo o beneplácito da sua vontade. Essa palavra predestinação também é muito mal explicada. Na verdade, se você pegar o pé da letra, predestinação quer dizer destino prévio, um pré-destino. E Deus preparou um destino para você, em Cristo Jesus. Amém? Isso não quer dizer que você foi escolhido para o céu e os que vão para o inferno, Deus escolheu para o inferno. Isso é uma perversão do sentido real da palavra predestinação e da aplicação dela também. Quando você fala, por exemplo, em um pré-destino, é aquilo que Deus tem como destino reservado para todo aquele que está em Cristo. Sabe que Deus tem um destino abençoado para você? Muitos reduzem a predestinação apenas à salvação. Eu não vou para o inferno, agora eu vou para o céu, porque eu fui predestinado. Irmãos, em Cristo, você foi predestinado a experimentar uma vida de paz, alegria, uma vida curada. Predestinação, preste atenção, é o que Deus tem como plano, que Ele preparou para você. Mas aquilo que Ele preparou para você, você precisa abraçar. Deus preparou salvação para todos. Mas eu pergunto, todos serão salvos? Não. Deus preparou uma vida de paz para todos. Mas todos vão experimentar paz? Não. A escolha do homem faz com que ele rejeite ou se prive de experimentar o destino que Deus tem para ele. Você não pode viver a vida de fracasso e dizer, foi a vontade de Deus. Um indivíduo, por exemplo, um exemplo simples aqui, não quer estudar, não quer buscar a Deus, não quer se formar, não quer trabalhar, experimenta o resultado da sua negligência, aí diz, não, foi porque Deus me predestinou para isso. Não tem nada a ver, irmão. É criar um bando de inúteis, um Deus desse. Se essa for a lógica correta. Se você não viver a vida que Deus tem para você, Deus não falhou. Amém, irmãos? Essa que é a verdade. Se você não viver a vida que Deus tem para você, Deus não falhou. E não foi culpa de Deus. Não é porque você é predestinado para aquilo. Eu contei esses dias um amigo meu, ele foi pastor de uma igreja aí, bem tradicional, bem reformada mesmo, e formou-se seminário, aí na igreja que ele pastoreava, houve uma acusação contra ele, ele foi expulso da igreja, ficou muito amargurado, vários dias amargurado, e aquela angústia passando para a esposa dele, toda aquela tristeza, aquela angústia, aquela dor, e a esposa sofrendo com aquele ambiente pesado, carregado, ele se sentindo injustiçado, magoado, muito magoado, e entrou numa profunda angústia mesmo, e reclamava de tudo, a ponto de perder a esposa, porque realmente ninguém aguenta viver perto de uma pessoa que reclama o tempo todo. Eu disse a ele que a culpa foi dele. A mulher não foi criada para receber pressão, irmão, emocional. O homem não pode passar pressão para a mulher, não. O homem tem que ser homem. O homem que passa pressão para a mulher é porque falta testosterona. Tem que ser macho. Tá bom? Mulher é feita para ser protegida nas suas emoções. Chega lá, homem, ai meu amor, o que fizeram comigo? Olha, eu fui injustiçado, bebi. Que diabo de homem é você? Que macho é você? Fica chorando nos pés da esposa, falando dos problemas. Não, meu irmão. Preserve a sua esposa. Esse irmão se angustiou tanto, passou pressão para a esposa, a mulher não aguentou mais. Separou dele, virou adepta do Sexnoyer. Serviço completo. Mas qualquer coisa era melhor do que estar perto do homem daquele. Qualquer coisa era melhor do que estar perto do homem daquele. Até o Sexnoyer. Pois é. Encontrei com ele esses dias, tenho um carinho muito grande por ele. Ele falou, rapaz, de acordo com o que eu acredito, né? Porque eu creio na predestinação, Deus me escolheu para isso mesmo. Então, se eu estou assim é porque Deus quis mesmo. Olha aqui o que é essa doutrina. O que é a perversão, na verdade, porque predestinação é uma doutrina bíblica. Mas aquilo que Agostinho pegou como
a palavra predestinação e perverteu para dar a ideia de que é um fatalismo grego, impositivo, que Deus impõe o seu futuro, o seu destino. E se você for um fracasso é porque Deus quis, porque Ele escolhe quem quer e faz o que quer, não importa o que você faça, mas importa se Deus usa de misericórdia com você. De acordo com o que ele acreditava, ele estava certo. Só que eu falei, rapaz, você vai ficar aí nessa situação, olha, o que tua doutrina fez com tu aí, ó. O que esse pensamento diabólico fez com a tua vida. Acabou com você. Agora você pode ouvir o outro lado, porque se você entender que Deus deixou a palavra, Ele nos chama a crer, a agir, a abraçar, a renovar a mente, a pregar o evangelho para que as pessoas sejam salvas. Irmãos, é a coisa mais básica do mundo. Como é que eu vou pregar o evangelho se eu creio que Deus escolheu antecipadamente quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Para que pregar? Para alguém? Não, irmão, ter compaixão do próximo. Compaixão de quê? Se o Senhor quiser, Ele salva ou não salva, não é Ele que escolhe? Teve um podcast daquele rapaz, eu gosto bastante, como é o nome dele, Jefferson? É acho que inteligência limitada, né? Vilela é um cara de gente boa demais, aquele cara, do maior valor a ele. Ele pegou um teólogo desse aí, do fatalismo, falante, bem alegre, bem homem muito culto, né? Aquela coisa muito... Eu só observando e Vilela, mas espera aí, se a salvação é Deus que escolhe se o homem é salvo ou não, então eu não preciso pregar. Não, veja bem, que essa coisa de salvação é o departamento lá de cima, ele que sabe, né? Começou a desconversar, irmãos, uma coisa tão ridícula. Até ele falou, Flávio, eu nem sei se esse cara crê no que ele está dizendo aí. A coisa tão ridícula, irmãos. A coisa tão idiota defender uma ideia dessa. Que o Senhor escolhe uns para o céu, outros para o inferno. Que nem mesmo o grande pregador dessa teologia no Brasil, na hora que um homem normal. Então, peraí, quer dizer que se eu for para o inferno, não foi culpa minha? Não, todos os homens estão condenados. Não, mas se você está dizendo que Deus me escolheu para ir para o céu ou para o inferno, e eu vou para o inferno, porque Deus quis, como é que eu posso fazer alguma coisa? Então você é. Porque Ele não diz, realmente é verdade. Você está perdido. Se você for condenado porque você é um vaso de desonra, criado para destruição, Deus não quis lhe salvar. É como um irmão aqui em Natal, um pregador, um pastor, pregava fé, o cara era uma bênção. Aí deve ter conversado com esse teólogo reformado, se engraçou. Agora prega essa doutrina fatalista. E ele falando, ele é um grande pregador, professor, né? E falando lá na internet. Alguns irmãos perguntam para mim, pastor, mas se eu for salvo e minha mãe for para o inferno, o que é que eu tenho que fazer, pastor? Irmão, não fique perguntando por que sua mãe vai para o inferno. Se alegre porque você é um escolhido. Coisa maravilhosa, meu Deus. Coisa linda. Obrigado, pastor, estou muito feliz agora, estou muito consolado. Minha mãe vai para o inferno e eu agora vou ficar feliz porque eu sou um escolhido. Glória. É ridículo, irmão. Soberba, é diabólico, irmão. E tem acabado com a vida de muita gente. Aí vem um indivíduo desse e fala assim, você é daquela igreja que prega prosperidade. E você prega essa besteira de fatalismo grego, transfigurado com o nome de predestinação. Aí você me chama de herege e esse pensamento é bem bíblico, né? Maravilha, né? Você espanta um mosquito e engola um camelo. Não entende quando Paulo fala sobre predestinação. Predestinação, irmãos, é o que Deus tem como plano para você. O destino que Ele tem para você. Deus tem um destino abençoado para você. Mas aquilo que Deus predestinou para você, cabe a você viver, conhecer, usar a sua fé, tomar posse. Se você não viver, Deus não falhou. Deus ofereceu o melhor para você. Mas cabe a você abraçar a salvação, viver a vida abundante que Deus tem para você. Aquilo que Deus pensou, que Deus preparou, Cristo viabilizou, potencializou, tornou possível, tornou viável. Aquilo que Deus pensou e Cristo viabilizou, cabe a você viver.
Se você não viver, Deus não falhou. Muita gente acha que porque Deus tem algo para ele, vai acontecer de maneira obrigatória, forçosa. Mas não é assim. Deus não anula a sua fome, a sua sede, a sua busca, o seu interesse. É por isso que você tem que renovar a sua mente, para que a palavra possa tomar conta dos seus pensamentos e você comece a se alinhar com os pensamentos de Deus e possa desfrutar daquilo que Ele tem para você, como vontade e como herança. Amém? E ele fala aqui, vamos ler mais rápido aqui, né? Ele fala assim, versículo 6. Para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quando alguém vê você sendo salvo, experimentando o que Deus predestinou, Deus é glorificado. O povo diz, poxa vida, que maravilha é a graça de Deus. Olha o que a graça de Deus fez com esse indivíduo. No versículo 7 ele fala assim, 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Redenção, irmãos, é ter a dívida paga, é ser comprado por um preço que foi pago. Amém? Você foi comprado pelo sangue de Jesus. A sua dívida foi paga, você não deve mais nada para o diabo. É por isso que a Bíblia diz aqui, ó, a remissão de pecados. Essa palavra remissão, eu vou ler para você aqui, na definição original. Olha só, para não cometer nenhum tipo de equívoco. Ele fala assim, remissão de pecados. Essa palavra remissão significa assim, ó, livramento da escravidão ou da prisão. Remissão ou perdão de pecados. Vamos lá. Permitindo que sejam apagados da memória como se eles nunca tivessem sido cometidos. Faz comigo, uau. Então, quando o Senhor te perdoa, certo? Quando o Senhor te perdoa... Meu Deus, espera aí. Está gravando aí, né? Então, beleza. Quando o Senhor te perdoa e diz que você é redimido, você foi redimido e os seus pecados foram apagados, diz aqui, ó, versículo 7. Nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Essa remissão significa como se você não tivesse pecado. É o que eu chamo de posição de justiça diante de Deus. Você hoje pode estar diante do Senhor como um filho amado e chamar Deus de Pai, como se o pecado jamais tivesse existido. É por isso que essas doutrinas que vêm para querer atrapalhar a obra da redenção, não devem ser abraçadas por nós. Como, por exemplo, essa doutrina da cura interior, da quebra da maldição. Você submeter a confessar pecados passados. O indivíduo que está em Cristo, ele tem que aprender, à luz do Evangelho, o que Deus tem para ele. Quem ele é em Cristo, o que foi feito por ele na cruz do Calvário, o que a salvação tem como herança para nós, filhos de Deus. Se você aprende que você é um miserável, pecador, um trapo de imundícia, um verme, é normal que você fique sempre diante de Deus com condenação, ou querendo confessar pecados. Eu sou um miserável, eu sou um pobre pecador, eu sou um verme, então, Senhor, eu sou um derrotado, minha vida não dá certo porque eu sei que no meu passado eu fiz coisas. É uma vida de condenação, lembrando pecados o tempo todo. E a palavra diz que você foi remido. Você está hoje como se nunca tivesse pecado diante de Deus. Você foi perdoado em Cristo Jesus. E se eu pecar? Se pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Se pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O pecado em si não é o maior problema, mas é você não reconhecer o pecado, é não confessar o pecado. Porque se você confessar o pecado, quando você pecar, você recebe perdão e purificação. Mas essas, digamos assim, cerimônias de quebra de maldição, de cura interior. Ah, irmão, meu problema sabe qual foi? Porque, olha, o meu tataravô tomou um copo de cachaça no terreiro de Umbanda e consagrou a família inteira ao diabo. E minha vida hoje é um fracasso porque a minha família foi consagrada aos demônios.
Consagre a Deus, irmão. Muitos cristãos creem no ritual que o avô fez no terreiro de macumba, mas não crê na realidade que ele prova hoje em Cristo Jesus. Muitos cristãos creem no copo de cachaça que o avô tomou no terreiro de Umbanda, mas não crê no cálice da comunhão do sangue de Cristo, que ele bebe hoje, irmão. O que tem mais poder? O copo de cachaça lá no terreiro de Umbanda que seu avô tomou, ou o cálice da bênção? Diga para mim. Então essa doutrina que manda você confessar pecado, quebrar a maldição do passado, é tudo uma furada. Quando você usa a fé e diz eu estou em Cristo, acabou, toda maldição foi quebrada. Toda maldição foi quebrada. Mas porque alguns pregadores insistem em ensinar esse tipo de pensamento, quebra maldição, cura interior, porque mexe com as emoções do povo. Irmão, seu passado foi apagado. Ah, mas eu tenho que quando eu era criança, irmão, aprende quem você é em Cristo hoje. Enche a mente com a palavra de Deus hoje. Ah, mas quando eu era criança eu roubei uma boneca na casa de uma amiga minha. Naquele dia entrou um espírito na minha vida que eu não tenho, eu comecei a roubar. Tem que voltar lá quando eu era criança, fazer um ritual psicológico e voltar para a infância para pedir perdão à minha amiga lá. Essa amiga nem sabe que tu existe mais. Mas eu tenho que pedir perdão à minha amiga para me libertar. Não, irmãos. Só crê na palavra. Efésios 4. Acho que é 27, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Efésios 4. Versículo 28. Efésios 4, 28. Aquele que roubava não furte mais. Olha como o evangelho é prático. Olha como é prático. Em vez de você ir lá quebrar a maldição, lá no passado, fazer o ritual maior do mundo, se comportar como uma criança mimada e pedir perdão no passado, a um ser imaginário, que nem sabe que você existe, porque você não crê nisso aqui, ó. Aquele que furtava não furte mais. Pronto. Amém? Antes, trabalhe. Então, se você roubar, você vai criar vergonha na cara e você vai trabalhar agora, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para quê? Para ir fazer uma terapia ocupacional de libertação. Para que tenha com o que acudir nesse estado. Pronto. Então, você não vai roubar, vai trabalhar e vai dar. Fazer o contrário. Simples, irmãos. Mas você vai no ambiente desse aí, de quebra de maldição, você tem que fazer um monte de ritual. Confessar pecado. Um monte de pecado. Até o que você não fez, você vai confessar. Para poder ser livre. Porque é uma mente que não entende a justiça e a graça de Deus. Nem o poder do sangue de Jesus. Não entende. Aí quer fazer ritual, lembrar do passado. Irmãos, seu passado foi apagado. Eu vou voltar a ler aqui o significado da palavra remir, ou remissão. Livramento da escravidão ou prisão. Remissão ou perdão de pecados, permitindo que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. Então, para Deus, meu irmão, você é a nova criatura. As coisas velhas já... Aí você quer desenterrar um defunto. O jumento está lá enterrado. Aí você quer fazer exumação do desgraçado. Tira daí, vamos fazer exumação do defunto aqui. Não, deixa o defunto enterrado, irmão. Você está perdoado. Em nome de Jesus, amém? Eu não vou conseguir ler o versículo 15 não, mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Versículo 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Oh, glória a Deus. A graça foi derramada em nós de forma abundante. Para quê? Para nos libertar do pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, irmãos. A graça é maior do que o pecado, amém? Desvendando-nos, versículo 9, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo. Qual é? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos,
todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Que ele seja o cabeça, o Senhor, tudo submetido a Cristo, ao senhorio de Cristo. Nele digo, no qual também fostes feito herança, aleluia, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Graças a Deus que nós somos predestinados. Amém, irmãos? Não esse pensamento fatalista que se ensina, mas nós somos predestinados para experimentar estas realidades espirituais, porque estamos em Cristo Jesus. Aleluia. Em quem também, em Cristo, né? Depois, também vós, perdão, depois que ouvistes a palavra da verdade, aí ele vai mostrar aqui a sequência da salvação, né? Efésios 1, versículo 13, Davi, vamos lá. Efésios 1, 13. Em quem também, depois, fala comigo, depois. Ok, é o processo da salvação. Você ouve a palavra da verdade, certo? O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, esse é o processo, amém? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então o Espírito passa a habitar onde? Dentro de você. Você ouve a palavra, você crê e você é salvo, amém? Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, aleluia. O Espírito em nós é a garantia, irmãos. É a garantia que nós um dia estaremos para sempre com o Senhor. E ele fala aqui, ó, até o resgate da sua propriedade. Quantos aqui são propriedade exclusiva de Deus? Amém? Então o Espírito em você é a garantia que você vai ser resgatado deste mundo. Amém? Por Jesus Cristo. Até o resgate da sua propriedade, que somos propriedade de Deus. Deus vem resgatar o seu povo. Ele vem me buscar, e com ele eu irei. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo em mim. Ele é o penhor. Amém? Em louvor da sua glória. Versículo 15 agora. Então Paulo vai orar pelos irmãos. Deu para chegar no versículo 15, né? Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, Paulo ouviu falar como os irmãos estavam com a fé pura, servindo a Deus com amor, e servindo os irmãos também. Havia um ambiente saudável, um ambiente de evangelho naquela igreja. Paulo diz, versículo 16, não cesso de dar graças por vós. Tem pessoas que você, ao lembrar delas, você é inspirado a agradecer pela vida delas. Rapaz, Senhor, obrigado por fulano existir. Aquele irmão é refrigério na minha vida. Aquelas pessoas são uma bênção na minha vida. Então Paulo era inspirado por Deus a louvar, agradecer a Deus por aqueles irmãos em Éfeso. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Isso é maravilhoso, irmão. Se lembrar de alguém e você orar por aquela pessoa. E Paulo vai dizer como é que ele orava por aqueles irmãos. Versículo 17. Para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda. Agora aqui está o ponto-chave da ministração que eu quero que você entenda hoje. Vos conceda. Então veja que é Deus quem concede. Sim ou não? Se Ele não conceder, você não vai ter. Ele diz, vos conceda espírito de revelação, ou melhor, de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Se você não tiver espírito de sabedoria e de revelação, você não vai chegar a conhecer Cristo de maneira mais plena. O que eu quero dizer com isso? E chamar a sua atenção. A revelação, o entendimento das coisas espirituais, não é algo que você aprende com o intelecto. Eu sei que você busca até o seu limite. E de fato, para você experimentar a revelação, sabedoria, entender Cristo de forma mais profunda, as coisas do Espírito de maneira mais profunda, você precisa buscar. Você viu o que eu falei? Porque Paulo vai falar no versículo seguinte, olha só. 18, Davi. Iluminados os olhos do vosso coração. Ou seja,
Os olhos do meu coração, o coração aqui é espírito, têm que ser iluminados para que eu possa entender realidades espirituais. Ou seja, a revelação, eu vou aqui fazer uma viagem reversa para que você entenda a mesma coisa. A revelação é uma obra de Deus nos concedendo o entendimento. Não é uma coisa que você tem por si só. Aí você vai dizer, mas Flávio, então quer dizer que é difícil ter revelação, Deus não quer me revelar. Não é isso que eu estou falando. Deus quer sim, mas você tem que buscar. Você pode estar privado, experimentar uma herança gloriosa, porque você não está tendo os olhos iluminados. Você entendeu? Como é sério? Você pode estar preso numa condição financeira difícil de sair, às vezes numa enfermidade difícil de sair, num relacionamento conjugal difícil de ser resolvido, e vários problemas que você pode estar vivendo, porque falta iluminação no seu espírito, os olhos do coração iluminado. Você não consegue enxergar, não tem visão espiritual. Você não consegue enxergar nem o que Deus tem para você. Então Paulo orava para aqueles irmãos experimentarem sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Cristo. E Paulo diz, para que o Senhor vos conceda. Então é Deus quem concede a todo aquele que busca. Qual é a chave aqui? Nós temos que buscar, irmão. Sair de uma vida indiferente com as coisas de Deus, sobretudo uma vida autossuficiente, porque como nós somos seres que temos energia, temos força, temos vida natural, nós respiramos, andamos, temos inteligência, temos habilidades naturais também, nós aprendemos muitas coisas no mundo, a gente acha que tudo que a gente vai resolver, nós podemos resolver, porque nós somos o máximo. É a nossa habilidade que vai resolver essa situação. É a minha capacidade que vai fazer com que a situação mude. Mas não é. Nós temos que depender de Deus. Se o Senhor não me iluminar, se Ele não me revelar, se Ele não iluminar os olhos do meu coração, eu vou viver cego espiritualmente. E quando eu falo cego espiritualmente, não é que eu não sou salvo, mas sem enxergar as realidades espirituais que Deus tem para nós. Irmãos, há uma riqueza gloriosa. Há uma riqueza gloriosa para todo filho de Deus. Coisas espirituais que, se você começar a enxergá-las, você vai chegar mais longe. Amém? Você quer um exemplo disso? Se você tiver os seus olhos físicos, se você for cego fisicamente, vamos colocar assim, não tiver luz, não tiver enxergar, você não vai longe. Você não vai enxergar o que você pode experimentar aqui, nessa dimensão física. Da mesma maneira, se você não tiver os olhos espirituais iluminados, você não vai chegar longe, ou experimentar aquilo que Deus tem para você. E quando você começa a ler, essa passagem mesmo aí, o que Deus tem para você, o que Ele quer que você entenda, o que Ele quer que você abrace, desfrute. E só vai ser possível se você tiver os seus olhos iluminados, se o Senhor conceder a você a revelação. E aqui é a chave principal. Você tem que depender de Deus para ir mais longe. Coisa que você não provou ainda até hoje, você pode provar, se os seus olhos forem iluminados. Então, para de depender da sua força, da sua sabedoria, da sua inteligência. Busque a Deus. E você vai começar a entender coisas que você não entendia. Você vai ser despertado a dar passos que você não pensou em dar até hoje. Você vai ser inspirado a ir a lugares e vai se conectar com pessoas e com realidades que você jamais pensou em se conectar. E você fala, meu Deus, como é que eu estou vivendo algo tão profundo em Ti, algo tão bom para mim,
porque você teve os olhos iluminados. É Deus quem concede. Amém? Mas nós temos que buscar. Nós temos que pedir entendimento, revelação, sabedoria. Pai, eu estou numa situação difícil há algum tempo. O meu futuro possivelmente não é promissor. Eu não enxergo um futuro promissor para mim hoje. Minha vida está difícil. As perspectivas são ruins para mim. Por várias situações, você pode elencar ali quais são. Talvez de idade, não sei. Falta de aptidão. Enfim. Mas o Senhor sabe como me conduzir nesta vida. Ilumine meus olhos espirituais, Pai. Abre os meus olhos para que eu possa enxergar a Tua vontade para mim. O futuro que o Senhor tem para mim. Eu preciso, ó Pai, de revelação e entendimento espiritual. Os olhos do meu coração têm que ter luz. Eu tenho que ser iluminado para que eu possa experimentar as coisas maiores da salvação. Amém? E aqui, irmãos, vamos ver. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual o seu chamado em Cristo Jesus. Amém? O que Deus chamou você para fazer. Amém? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E aqui há uma divergência, alguns acreditam que é a herança que Deus tem em nós. Outros falam que é a herança que nós temos nele. Mas seja uma coisa, seja outra, você tem que ter luz para entender. Tanto a herança que o Senhor tem em você, amém? Como a herança que você tem nele. Tem que ter olhos iluminados, irmãos. Amém? Há uma herança gloriosa que Deus tem em você. Você tem, irmãos, em si. Você é propriedade de Deus. Deus te dá um valor que você nem imagina que você tem. Você tem um valor tão grande que Ele enviou o Filho dele para morrer por você. O seu valor é o mesmo valor do sangue de Jesus. Quando você fala assim, Senhor, eu não valho nada, Senhor, eu sou um trapo de imundície, sou um verme pecador, eu sou miserável, Senhor, eu não tenho nenhum valor. Aí Deus diz, então quem diabo é você? Porque se você não tivesse valor nenhum, eu pergunto, por que o preço pago foi tão alto? Por alguém que não valia nada. O seu valor é um mistério, irmão. Só Deus sabe o quanto você vale. Você não sabe o quanto você vale. Amém? Mas você é propriedade de Deus. Ele deu a você um valor que você não sabe nem que tem. Mas é obra dele. Então Paulo diz, olha, olhos iluminados para saber qual é a esperança do meu chamado. Qual a riqueza da glória, da herança dele nos santos ou da nossa herança junto com os santos. Há uma riqueza gloriosa. Ele fala assim, e qual a suprema, nós temos que entender qual a suprema grandeza do seu poder para conosco. Amém? Qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, para com os que creem. Aleluia. Há um poder que opera na sua vida, irmão. E se você não entender este poder, você não vai conseguir desfrutar dele. Nós temos que ter entendimento, revelação, olhos iluminados, para entender a suprema grandeza do poder de Deus. Segundo a eficácia da força do seu poder. É um poder eficaz. É um poder que realiza, que opera. E ele diz, o qual, versículo 20, exerceu ele em Cristo. Esse poder que Paulo ora para você ter revelação, entendimento. Ele diz, este poder, e é um poder que opera na igreja, por isso a igreja não é fraquinha, a igreja é miserável, a igreja é aqui batalhando, aqui a gente sofre, geme e chora, nós somos aqui pisados pelo diabo o tempo todo, mas quem sabe lá no céu nós vamos ter vitória, mas aqui na terra só chorando, geme e chora, sofrendo, perambulando como um andarilho, nessas ruas angustiosas, mas um dia, se Deus quiser, quem sabe no céu, nós vamos estar na glória. A igreja é um lixo para muita gente, mas há um poder que opera na igreja, irmãos. Há um poder que opera em nós, o mesmo poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando
dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Deus arrancou Jesus dos mortos, o ressuscitou e o colocou à sua direita nos lugares celestiais. Versículo 21. Acima. Outra versão fala muito acima. Mas tudo bem. Ele está acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio. Todos os espíritos, anjos, demônios, toda a categoria angelical, enfim, ele está acima de tudo. E também de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele está acima de tudo, irmão. Jesus está acima de tudo com o Pai. À direita do Pai. Ele está assentado à direita do Pai. Acima de tudo. O poder que levantou Jesus dos mortos, o poder da ressurreição, opera em nós. Flávio, por que eu não experimento esse poder muitas vezes de forma mais intensa, agindo na minha vida e no meu corpo de maneira mais intensa? Entendimento, revelação, conhecimento, envolvimento com as coisas de Deus, para ter olhos iluminados. Irmão, estamos crescendo, amém? Amém. Nunca ache que você aprendeu tudo. Amém? Estamos em um nível espiritual hoje que não podemos retroceder e nem achar que atingimos tudo. Há muito mais para nós provarmos em Deus. Amém? Não só o conhecimento, não só a informação, mas a revelação do conhecimento que adquirimos, a ponto de tocar nos poderes do mundo vindouro. Amém? E ele diz, ele está acima de todo nome que se possa referir, não só no século presente, mas também no vindouro. E pôs, versículo 22, todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Amém? E para ser o cabeça, aquele que domina, o que tem autoridade sobre todas as coisas, o deu a. Quantos fazem parte da igreja do Senhor aqui? Deus o deu à igreja. Amam você a igreja. Cristo é o cabeça. Ele é o seu cabeça. Você é o corpo dele. O deu à igreja. A qual é o quê? O seu corpo. Versículo 23. A qual é o seu corpo? Você é o corpo de Cristo? Amém. Sim ou não? Amém. Você acha que o corpo de Cristo é fraco? Está aqui para ser pisada pelo diabo? Jesus disse, eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Tu és Pedro, Cefas, tu és Cefas, aleluia, tu és Pedro, e sobre esta revelação que você teve, de que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja, eu edificarei a minha, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amado, a igreja edificada sobre Cristo, o inferno não aguenta. Como somos edificados? No conhecimento da palavra, daquilo que somos, direitos, privilégios, em Cristo Jesus, com os dons ministeriais, operando e ensinando, os 5 dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, sermos aperfeiçoados no conhecimento, na revelação, e crescendo espiritualmente. Ele diz, nós somos o corpo de Cristo, aleluia, e ele diz, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós somos a plenitude de Cristo, nós somos o complemento de Cristo, irmãos. Eu quero parar por aqui, amém? Lhe estimulando a não parar onde você está. E não achar que as situações ou circunstâncias do presente são intransponíveis. Eu não sei como você está, mas eu sei onde você pode chegar. Amém? Às vezes a gente fica preso numa situação, esperando que algo aconteça de forma assim, mágica. Eu vejo muita gente passando por dificuldades.
e não aprendendo a desfrutar aquilo que em meia dificuldade ele pode absorver, que é a experiência com Deus, amadurecimento, tornar-se um ser mais perseverante, um ser que não reclama da vida, um ser que não murmura, um ser que aprende a viver contente, alegre com qualquer situação. Essa é a bênção de você, dentro de uma circunstância de adversidade, você crescer. Não esperar que mágicas aconteçam para você ficar bem. Não condicionar a sua alegria ao sucesso financeiro. Porque a vida, irmãos, é mais que o alimento. E o corpo mais do que as vestes. Amém? Você não pode falar assim, eu vou deixar de viver porque eu estou numa crise financeira, eu não consigo mais viver. Eu estou angustiado, triste, depressivo, arrasado. Não dou mais nenhum passo porque eu estou quebrado financeiramente. Irmãos, eu posso estar quebrado financeiramente, mas eu não vou perder minha alegria, não. Eu não vou ficar quebrado, em nome de Jesus. Mas eu não condiciono a minha alegria a coisa deste mundo, irmão. E a maior bênção, quando você passa por uma circunstância, é aprender a ser alguém contente, em qualquer situação, experiente, resiliente. E não esperar por uma mágica, para você voltar a se alegrar. O cara está lá arrasado, triste, angustiado, porque passa por crises e mais crises financeiras, e aí ele tem na Mega Sena. Aí o indivíduo fica feliz, aleluia, meu Deus, aleluia, estou feliz. Um desgraçado desse, só está feliz porque teve na Mega Sena. Ele acha que a maior bênção é o dinheiro que ele está aí, mas não é. É ele crescer espiritualmente, virar gente, virar homem de Deus, deixar de ser ateu, um ateu gospel. Deixar de ser ateu, virar homem de Deus. Aprender a conhecer a Deus, se relacionar com Deus, ser amadurecido, aperfeiçoado. É o que a palavra diz, a tribulação tem que ter ação completa para que você seja perfeito, ou perseverança, melhor dizendo. Tem que ter ação completa para você ser perfeito, íntegro e nada deficiente, irmão. Então você tem que amadurecer no processo. Aí Deus vem com milagre. Milagre está disponível para quem dá passos de fé. Não para quem é covarde, que fica lá se lamentando no canto, para que Deus tenha peninha dele. Deus não tem pena de você, não. Nem eu também tenho, não. Deus não se move, irmãos, por pena ou por necessidade. Deus se move por fé e pela busca. Quando o povo buscava a Deus, Deus respondia. Então, se você está lá no seu cantinho deprimido, achando que Deus vai ter pena de você, você vai ficar lá. Agora, se você der um passo de fé e buscar a Deus, milagres estão disponíveis para você. Todo aquele que dá passos de fé, ele encontra o milagre de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar.